Iniciando o nosso programa de língua portuguesa no nosso canal aqui da UNEC TV, nós estamos recebendo aqui mais uma vez a nossa professora e jornalista Marlise, que sempre tem trazido para nós assim, algo muito interessante. Aí vamos ver hoje, Marlise. Vamos lá. Olá, professor. Olá, você que está nos assistindo. É um desafio toda semana, né, professor? Porque a gente tem sempre muitas palavras que geram dúvidas, mas às vezes não dá para trazer, dá vontade de trazer todas, mas só pode uma por semana. E a palavra eleita de hoje, todos nós temos, ainda bem, mas a gente encontra ainda algumas pessoas que falam de um modo que não é o correto, né? Trata-se da palavra umbigo, a gente ouve também embigo e umbigo, professor. O senhor já ouviu essas três variáveis? Sempre. E qual delas que nós vamos eleger como a correta, professor? Pelo menos nós temos duas opções aí, Marlise. É interessante aí, né? Muito obrigado aí por essa palavra, né? Que às vezes são tantas as palavras que causam dificuldades para a compreensão das pessoas, para a fala normalmente, né? Normalmente quando as pessoas escrevem, às vezes até escreve de uma maneira mais próxima da linguagem correta. Mas aí a gente escuta, né, sempre, quer dizer, a palavra correta mesmo é a palavra umbigo. Quer dizer, se você está falando e está prezando pela linguagem, a linguagem correta, socialmente correta, então você deve sempre usar a palavra umbigo, né? Que todos conhecemos, né, essa cicatriz, que normalmente, a princípio, é uma cicatriz. Esse orifício, né, que se cria, ele pode também estar nas pessoas, como também em cascas de frutas, né? Quer dizer, aqueles orifícios que às vezes aparecem na casca de fruta, ou assim, até internamente, né, pode perceber que há alguma coisa dessa natureza, nós também a chamamos de umbigo, né? Que é exatamente esse orifício. Agora, é muito comum a gente ouvir embigo também. Essa, eu não posso dizer que ela é socialmente correta, mas ela já é aceita. Então, se você está num local de formalidade, você está conversando, né, aí na área de saúde, com o médico, fazendo uma palestra, você nunca deve deixar de usar a palavra umbigo. A palavra embigo hoje já é aceita aí no nosso falar popular. O que não é aceito de forma alguma é o embigo, né, com i. Você tem o embigo, né, ela aceita, as pessoas já não acham muita graça. Meio certo, meio errado. É aquilo que nós falamos assim, a sociedade já está aceitando. Sim. Porque o que é? A linguagem, ela é evolutiva, ela é viva. Portanto, às vezes, você usa uma palavra hoje, amanhã ela não serve mais, ou uma que não era usada hoje, daqui a pouco tempo ela está sendo usada. E nós temos na linguagem duas coisas muito interessantes. É a força de coerção social, que nós chamamos esse olhar daquilo que nós chamamos de gramática, de normas, e a força essa força da criatividade. Então as pessoas criam aquilo que acham que é mais bonito, mais agradável a pronúncia. Portanto, embigo já é usado, mas de maneira alguma embigo de forma nenhuma, ok? Tá ótimo, professor. Parece que o som é mais fácil de pronunciar, mas está errado. É porque, de verdade, as palavras u é um fonema fechado. Eles são mais difíceis. Já está vendo? Já é. Agora, é incrível que o i também é fechado e a gente já escuta muita gente falando o embigo, né? É verdade, mas agora a gente já tem condição de dizer, olha, não está correto. Exatamente. Professor, muito obrigada pela explicação. E vamos agora à nossa placa também, que tem, eu acho que está interessante, professor. É uma placa uma frase de para-choque de caminhão, e ela sempre tem alguma sabedoria, né?
De verdade são placas interessantes e que precisam, às vezes, ter um pouco mais de cuidado, né? As pessoas, às vezes, precisam procurar, né, alguém, às vezes não há um professor de língua portuguesa, mas há pessoas que têm um conhecimento. É bom que procure antes de fazê-las. Eu vou ler da forma que está escrita. Então está escrito assim: é facio falar de mim. Dificio é fazer o que eu faço. Não, aí vai ser, meu amigo, vai ser muito difícil mesmo, né? Porque se fazer o que eu faço, né, não existe. Então, de verdade, vai ser mais difícil do que a gente pensa. Olha, corrigindo, você coloca aí, ó, é fácil. Veja que essa palavra termina naquilo que nós chamamos de ditongo, e por isso é uma palavra paroxítona, ela tem esse acento no A, no Fá, fácil. E você colocou, terminou a palavra com O, é com L, meu amigo, é fácil, F-A-C-I-L. E retira também esse pingo do I que você colocou aí, no I maiúsculo não tem pingo, ok? É fácil falar, tá certo? De mim. Aí você não deu também uma pausa, né? É fácil falar de mim, difícil, né? Ficou, se eu for ler aí, aí você teria que dar um espaço, colocar, por exemplo, o, né? É fácil falar de mim, o difícil, né? O difícil, um o, que seria aí dar uma pausa, ou até uma vírgula resolve o problema, tá? Falar de mim, você dá uma pausa, difícil. Olha como é que você escreveu dificio. Tira os pingos, né? Nós temos aí 3 is, todos os 3 estão pingados, não tem pingo. Difícil, olha, vai colocar aí um L no lugar desse O, né? Do mesmo erro lá do fácil, viu? Você cometeu aí no difícil. E coloca um acento no I de fi, difícil, e é com L, portanto, no final. Aí, difícil, não apareceu, mas está aparecendo que há um E. Aí, difícil é fazer, né? Naturalmente, aqui pode ter sido um erro aí do Xerox, mas não apareceu. Então, temos que ter um E antes de fazer. Difícil é fazer o que eu faço. Olha, meu amigo, isso aí tira esse S e substitui por um C cedilha, um C com cedilha, ok? O difícil é fazer o que eu faço. De verdade, olha, veja, a sua placa é interessante, é um assunto interessante, porque às vezes as pessoas falam muito dos outros, mas é aquilo que alguém sempre fala, né? Fala sem ter aquele conhecimento. E é isso mesmo. O difícil é fazer aquilo que você, né, faz. Portanto, que eu faço, C cedilha e O. Corrigindo assim, a sua placa fica muito mais bonita, viu? Muito obrigada, professor. Eu vou aproveitar e fazer o convite para você que está nos assistindo para enviar a sua dúvida em alguma palavra ou então aquela placa que você encontrou aí pela rua ou em algum lugar que tenha algum desvio linguístico. Envia para o programa para nós podermos comentar, vai ser muito interessante. Eu que agradeço aí por esse trabalho que você sempre tem, né, de ouvir as pessoas, de trazer aqui para nós. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, não saia daí. Daqui a pouquinho nós vamos receber aqui um professor, tem muito conhecimento, que vai falar um pouquinho para nós, tenho certeza que vai ser muito interessante. Daqui a pouquinho. Iniciando o nosso segundo bloco do programa Língua Portuguesa no NEC TV, e hoje nós temos aqui o prazer de estar recebendo um colega de trabalho, professor José Ailton de Matos, que, né, foi sempre dedicado à educação e até hoje, e teve a oportunidade de trabalhar com a educação moral e cívica, com a EPB, com
tudo com essa organização social política, né, também, o SPB, e a sua coqueluche mesmo para o ensino é a história. E o professor Zé Ailton tem um conhecimento de história também prática de mundo, porque conhece bem aí esse mundo de meu Deus, como se diz. Então, professor, eu queria ouvir de você, primeiro agradecer aí pela presença, mas veja só, a gente tem no nosso trabalho, às vezes, uma linguagem para cada situação. Você tem, às vezes, uma linguagem que você precisa de convencer o outro de que ele está certo, de que ele está errado. Você tem uma linguagem para dispensar a pessoa, você tem uma linguagem de elogio e assim por diante, né? E na história, como é que é isso? Há alguns termos assim que facilita para a comprovação de um fato ou não? Como que você analisa isso? Como que a língua portuguesa, no nosso caso, ela entra nisso para um convencimento, para melhorar aquela situação? Bom, eu agradeço também o seu convite para estar aqui, é um prazer mesmo. E essa oportunidade que a gente tem de falar essas coisas, geralmente às vezes desvendar alguns segredos, né, que ficam escondidinho na alma, né, porque quando pergunta para a gente, está falando o que eu fazia e por que fazia. Então quando você fala na linguagem, a linguagem é uma forma muito importante, né, para a gente comunicar. Aquele que não sabe comunicar, certamente não manda a sua mensagem, né? Quer dizer, tem uma mensagem aí. A história, ela é rica em informações. A gente sabe muito bem que todos os historiadores, e existe uma variação muito grande nessa questão de como narrar fato histórico. A história, ela tem um lado científico e um lado não científico. Esse lado científico, ele fica todo engessado, né, dentro de métodos, dentro de metodologias especiais. Quanto à história do ponto de vista mais vulgar, a gente aí cai quase na literatura. Porque você sabe muito bem que quantos livros que hoje são tidos como bons livros para ensinar a história, vamos dizer, por exemplo, lá de Vidas Secas, lá Um Grande Sertão do Veredas. Sertão Veredas. Quer dizer, ele entra pelo interior do Brasil para narrar aqueles fatos que o autor está vendo. Então, quer dizer, essa facilidade que se tem para transmitir o conhecimento, primeiro tem que saber se no caso da faculdade, a gente faz do ponto de vista científico, né? Porque essa é a razão, pois são que está formando professores. Mas não deixa de fazer a narrativa, aquilo que se chama de narrativa, que constitui uma linguagem mais livre, né? É o caso que, por exemplo, quando você tem que escrever, vamos dizer, da história, está falando da história do Brasil. Tem uma forma de falar da história do Brasil, tudo certinho do jeito que ela aconteceu, e uma forma mais romanceada, mais agradável, sem preocupação de checar fontes, né, daquilo. É isso. Primeiramente é isso. Então, nesse caso, você vê que a linguagem ela é muito importante aí, até para facilitar o aprendiz. A transferência do conhecimento, né? Porque aquele que não sabe usar a própria língua, numa linguagem que seja correta, e você que é da linguística sabe muito bem usar o termo adequado para dizer o pensamento adequado, ele não passa o conhecimento, ele vai passar apenas vai dizer, mas não vai transmitir, né? Não é? Vai dizer, mas não vai transmitir nada. Isso quer dizer que num trabalho assim mais científico, numa aula assim para a faculdade, né, aí você tem que buscar termos também mais adequados para aquele. Exatamente, porque você pega aí, por exemplo, quando você está, eu estou falando de termo de faculdade, né? Não no termo da escola mais elementar, né? Mas no termo da escola do curso superior, ele tem que ser uma história mais científica e não uma história vulgar. Embora a gente, na hora que está exercitando o ato de transmitir alguns fatos, e agora, nesse momento, por exemplo, atual, eu estou com uma disciplina que se chama
teoria e métodos da história. Olha bem, é só filosófico. Quer dizer, como é que você vai ensinar aquele aluno a transmitir conhecimentos para os outros alunos que nada sabem? É uma linguagem técnica. Técnica, totalmente técnica. Sim, e técnica e científica. Né? Porque ela vai depender de escolas, por exemplo, a escola metódica, que fala mais da narrativa. Você vai usar um positivismo do Augusto Conte, e vai para lá fora. Então, e vai mostrando para o pessoal. E eu costumo dizer que o importante nem sempre é ficar atrelado a preso ali nessa tecnologia, nesse tecnicismo, mas exercer a transmissão daquilo que precisa ser dito da forma mais fácil para que as pessoas compreendam. Agora, uma curiosidade, quando normalmente você viaja bem, e principalmente assim para as convenções do Lions Club, e também para outros motivos, esse conhecimento in loco, ele ajuda também muito nesse conhecimento de história, como é que é? Para mim sempre está aprendendo, né? Porque eu, por exemplo, quando saio, eu não deixo, onde tiver museu tem que entrar, o que faz com que a minha Graça, né? Quer dizer, a dona Graça, me censure, né? Fala que não é possível ser um homem do museu, tem tanta coisa mais bonita para ver. Não, tem, mas eu já tive a oportunidade de estar num local fora do Brasil, né? E de repente eu parei no museu, eu falei, poxa vida, Graça, vem cá, né? E para ela não tinha graça nenhuma. Aí, tá vendo a linguagem, né? Então eu falei com ela, olha aqui, ó, está o documento do Tratado de Versalhes. Ela falou, e eu com isso? Você vai parar aí? Pois é. Eu já falei isso para os alunos e eu estou vendo agora o documento, o real documento. Quer dizer, então agora eu posso transmitir porque conheço o documento. Frei Carlos já falava isso. Ele que era um homem foi viajado pelo mundo. Quando ele falava alguma coisa de algum lugar na geografia, ele dizia, eu estive lá. Eu fui lá. Então não vem discutir comigo, eu estava lá. Né? É diferente. Né? Que bom. Mas fazendo uma brincadeira, realmente você tem o privilégio de não perder a graça, né? De um modo geral, não. Eu estou sempre em estado de graça. Geralmente essa também é, de verdade, o uso da linguagem é interessante, porque essa linguagem para descontrair, essa linguagem para não ficar apenas nessa linguagem aí engessada. Né? Engessada, isso aí não tem. Isso vale a pena. Sim. E eu tenho a desvantagem de falar pouco. Pois então isso me ajuda um pouco. Para quem conhece o professor Zé Ailton, sabe se ele acabou de falar uma verdade aqui ou não, né? Se ele fala pouco ou não. Pois é. Professor, mas nós estamos chegando aí ao final do nosso programa. Mas já? Comecei ele a gostar. Muito rápido, né? Não, mas você vai ter a oportunidade de voltar depois. Tá bom. Mas queremos agradecê-lo aí por essa espontaneidade aí no uso da linguagem. E tenho certeza que o nosso telespectador vai aproveitar muito aí dessa fala sua. Então, muito obrigado mesmo. E a você que tem nos assistido, nós queremos sempre a sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser.